Meus óculos eu empresto. Eu tentei memorizar justamente para eu não precisar de usar os óculos. Boa noite a todos. O tema de hoje, como o Leonardo disse, é a harmonia em nossa vida. Quando a gente fala de harmonia, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a música, né? Que a música é esse instrumento da harmonia, né? Mas não é à toa que isso vem na cabeça, porque desde o início dos tempos, né, a música é utilizada para trazer a harmonia, para nos fazer harmonizar interiormente, para que a gente possa, a partir dessa harmonia, nos conectarmos com o divino. Então a gente vê lá no século IX, né, os cantochões, né, vindos ainda, aquelas músicas sacras vindo ainda do judaísmo, né, que depois se transformaram no canto gregoriano, esse canto da Igreja Católica, né, que normalmente é cantado só por homens, aquele coral de homens. E, né, com várias ramificações no decorrer dos séculos. Assim como também a música de louvor evangélica, né, onde eles se conectam com o divino através do louvor, né, muito utilizado na igreja evangélica. Assim como também nas melodias zen budistas, né, que a gente ouve muito e a gente se sente tão harmonizado quando a gente ouve aquelas músicas zen, né? E aqui na nossa casa espírita a gente usa a música também com o objetivo de harmonizar, de uma forma simples, mas que o objetivo não pelo fato dela ser tão simples, utilizada tão simplesmente, que o objetivo seja tão simples. O objetivo é muito importante, né? Primeiro que a gente procura harmonizar o ambiente para que quando as pessoas vão chegando, né, nós vamos chegando, a gente possa relaxar um pouco a mente, o psiquismo, o coração, deixar os problemas lá fora, né, as preocupações, e começar a se harmonizar para que na hora que a palestra for proferida, a gente seja mais aberto para receber as mensagens, né? E ao mesmo tempo que a gente ajuda a gente sabe que os espíritos que auxiliam aqui nos trabalhos da casa, eles vêm de um plano muito mais sutil do que a gente vive, não é mesmo? Aonde eles vivem, né, eles desfrutam de uma atmosfera ambiente, de uma vibração bem mais sutil do que a gente experimenta aqui normalmente no nosso dia a dia. Então, quando a gente canta aqui no início da reunião, a gente traz um pouco de harmonia ao ambiente, eles apreciam isso, porque fica pelo menos um pouco mais fácil para eles trabalharem, né? E eles realmente apreciam que a gente faça esse trabalho. Então a música está sempre ligada na questão da harmonia, como não poderia deixar de ser. E a música, ela traz para a gente várias lições, né? Mas duas lições eu queria destacar que são muito interessantes. A primeira delas é que vocês sabem que a gente conhece hoje no nosso alfabeto musical, são 7 notas mais 5 acidentes, bemóis e sustenidos, formando 12 notas. Então todo o universo musical que a gente consegue escutar hoje na música moderna, ele vem de apenas 12 notas. Antigamente era um pouco diferente, né? Não sei se vocês já ouviram falar em instrumentos temperados, instrumentos não temperados. Não quer dizer que o instrumento foi colocado, né, um temperinho com alho e sal nele, não. É porque os instrumentos eles não tinham um som definido. Como o violino, vocês veem o violino, ele não tem essas casinhas que o violão tem, né? Então a nota não está ali definida. E na verdade, um som, ele não é somente um som. Se a gente pega, por exemplo, a nota dó, ela não é só a nota dó. Ela tem os harmônicos em volta dela, que é o mi, que é o dó, que é o sol, né? E o dó numa oitava acima. Então, quando a gente escuta um dó, a gente está escutando mais do que um dó. Tanto que o acorde de dó é dó, mi, sol e dó novamente. Então, um pouquinho de teoria, só para a gente entender o que a gente está falando, é que, com o tempo, eles fizeram isso, na época, foi no período anterior, o período logo que antecede a Johann Bach, Sebastian Bach, eles transformaram, eles fizeram um método, né, como haviam vários métodos antes, eles fizeram um método em que as notas seriam idênticas em todas as escalas.
Então, em vez de as notas serem diferentes, à medida que a gente ia subindo nas escalas, né, tornando mais aguda, eles fizeram que fosse a mesma coisa. Eles fizeram uma adaptaçãozinha nos tons para que a gente pudesse usar de uma forma mais fácil, né? Então, por exemplo, no piano, você vai dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Quando você chega no próximo dó, é igualzinho ao anterior, só é uma oitava acima. Né? Os afinadores de piano alteram um pouquinho o primeiro dó lá embaixo e o último dó lá embaixo para se adaptar aos ouvidos humanos. Mas hoje, normalmente, a gente trabalha com 12 notas somente. E dessas 12 notas, já foram criadas a partir delas. Imagine só, se vocês pegarem 12 números e fizerem combinações entre esses 12 números, a gente vai chegar num ponto em que limitado, tá certo? Chegou naquele ponto, combinou aqueles números, mesmo que seja um número muito grande ou de combinações, a gente vai chegar no limite. As notas musicais não. É uma coisa interessante. Eu fiz uma pesquisa para ver se existe uma resposta para isso, mas na verdade não existe. Mas existe uma estimativa de que existem mais ou menos 100 milhões de músicas gravadas no planeta. Se a gente pegar as músicas que não foram gravadas, as músicas de amadores, as músicas religiosas, as músicas das crianças, esse número vai triplicar, quadriplicar e a gente vai chegar a bilhões de músicas já criadas. E nenhuma é igual à outra. E a gente só usa 12 notas. Não é fantástico isso? E se a gente continuar criando, a gente vai continuar criando músicas e músicas e nunca vai ser uma igual à outra. Pode ser parecido um pouquinho, pode ter umas coincidências, né? Porque se usa os mesmos acordes, né? Mas não se chega a uma igualdade. As músicas são sempre diferentes, né? Seja a música tocada lá pelo selvagem da África, seja a mais elaborada música clássica que a gente possa ouvir, elas trabalham com as mesmas notas e são diferentes. Então, nisso há uma lição muito interessante. Parece que Deus quer mostrar para a gente que a vida é muito simples. Que do simples é tirado uma imensidão de coisas. Por exemplo, tudo que existe no mundo material foi tirado somente de um elemento, o fluido cósmico universal, como dizem os espíritas. Então, há nisso uma simplicidade muito grande. Então, Deus vai tentando revelar para a gente Ele próprio, como Ele é simples. Né? O complexo é à medida em que as coisas vão se desenvolvendo, mas a origem e a natureza de todas as coisas são muito simples, assim como Deus também é simples. Né? Então, essa é a primeira lição. A segunda lição, que é muito interessante também, que a música traz para a gente com relação à harmonia, é que para acontecer a harmonia na música, precisam 2 notas pelo menos. Com uma nota não existe harmonia, existe melodia. Né? Então a pessoa que estuda piano, ela vai perceber que quando ela, nos primeiros anos do estudo, ela digita no piano, nas teclas do piano, aquilo que ela lê na partitura. Tá certo? Então ela vai teclando nota por nota. No momento mais avançado do estudo do piano, é estudado então a harmonia. A harmonia é feita através dos acordes. Os acordes são a formação de várias notas juntas. Né? Por exemplo, dó, mi, sol, dó é o acorde de dó maior. Ou seja, para que exista harmonia, é preciso mais de um. Né? É preciso 2 ou mais. Então, uma outra lição para a gente ver, que a gente não pode estar, né, como diz o grande refrão, né, o chavão, ninguém é feliz sozinho. Né? A gente precisa de alguém ou alguma coisa, né, para criar uma harmonia. A gente sozinho vai ser apenas uma pessoa, né, talvez com harmonia interior, mas se a gente não tentar fazer com que essa harmonia aconteça também no mundo exterior das relações, vai ser uma falsa harmonia interior, né? Vai ser mais uma fuga interior do que uma harmonia interior. Então a música dá essa outra lição para a gente, que a gente precisa mais de um para criar a harmonia. E uma outra coisa interessante também para se observar através da música é que vocês certamente já repararam isso, que tudo que existe nesse mundo tem música envolvida, né? A música está presente na nossa vida o tempo todo. O tempo todo. A gente está dirigindo o carro, o rádio está ligado, a gente chega num consultório para fazer uma consulta, né?
e ter um som ambiente, né? A gente vem aqui para o centro e a gente está cantando, a gente liga a televisão, tem música tocando. Os filmes, vocês já repararam como que, se a gente fizer essa experiência, uma cena super emocionante no filme, a gente nunca ouve a música. A gente fica tão compenetrado na cena que a gente não ouve a música. Eu acho que as pessoas que escrevem música para filme, elas devem ser frustradas, porque ninguém ouve as músicas do filme. A gente fica intertido ali e não ouve. Mas se você tirar a música do filme, acaba. Acaba. Se você estiver assistindo uma cena muito emocionante e você tirar a música da cena, a cena perde todo o sentido. A música vai conduzindo, né, as emoções, vai conduzindo as emoções dentro daquela cena. E a gente pergunta, por quê? Com qual objetivo Deus criou a música, né? A gente supõe que foi Deus que criou a música, né? Pelo menos a harmonia. Com que objetivo ele criou para estar tão presente na nossa vida? Quem responde essa pergunta é o espírito do grande músico italiano Rossini. Rossini, ele era um escritor de óperas. Se eu falar o nome dele, talvez você não conheça, mas se eu falar uma ópera que ele fez, vocês vão conhecer. Barbeiro de Servilha. Fígaro, 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 né? Esse vocês vão conhecer. Então, Rossini, ele foi um dos colaboradores, como espírito, que ele viveu no século XIX, da obra de Kardec. E ele falou um pouco sobre a música na obra de Kardec, e um dia ele prometeu que ele voltaria para falar sobre a harmonia. E um dia ele voltou, como ele tinha prometido. E assim que ele se manifestou, ele já tomou consciência da dificuldade da tarefa que ele se propôs. Então ele começa a mensagem dele falando assim, comparação, ó comparação. Porque ele trazia toda aquela bagagem de informação sobre a música celeste, as harmonias do universo, que ele como espírito presenciava. E como que ele ia explicar aquilo para a gente? Com o nosso vocabulário limitado, com a nossa dificuldade de entender isso, né? Então ele já começa se lamentando. Mas ele fala coisas interessantes. Ele diz, por exemplo, é conhecido de todo mundo, de todos os povos, que a música tem um poder influenciador muito grande. E, sem dúvida, influencia no progresso moral da humanidade. Mas a razão disso é desconhecida de todo mundo, ele dizia, né? E está justamente no fato de que a música tem produz a força de um sentimento que desmaterializa o ser. Olha que bacana. Né? Desmaterializa, ou seja, nos eleva. Né? E ele fala uma coisa interessante também. Ele fala o seguinte, a música é o médium da harmonia, assim como vós sois os médiuns dos espíritos. Então, por essa razão, a música é capaz de elevar o ser, porque a música é apenas, mesmo sendo apenas um médium, ela pode fazer isso, porque na condição de médium, ela recebe e ela dá. Então, toda vez que a gente ouve uma música e recebe uma informação emocional daquela música, a gente está recebendo uma informação emocional do compositor da música, que em algum momento captou aquela harmonia e tentou passar para adiante. Então a gente percebe que nesse aspecto a gente pode classificar a música, né, deixando um pouco a questão o conceito da música em termos de estilos musicais, a gente pode classificar a música em termos de vibração musical, né? Então existem as vibrações mais altas, as vibrações espirituais, que elevam, e existem as vibrações que nos mantêm mais aqui na Terra, né? Que são mais ligadas ao emocional. Né? Vamos fazer uma parte prática aqui. Nem precisava do microfone, não, é para sair lá nas outras salas, né? E na internet. As músicas, elas trazem para gente, como eu disse antes,
a harmonia em que o compositor conseguiu colocar através dela. Então, a música como um instrumento, como um médium, ela recebe a harmonia e ela passa a harmonia em diante. Então, ela pode ser classificada das formas como eu coloquei, de vibrações mais altas, vibrações mais baixas, não necessariamente se falando em termos de estilo. Porque os estilos musicais, né, para que ninguém sinta assim que a gente está fazendo aqui um julgamento, porque não existe a melhor ou a pior música, existe a composição individual, em que o compositor tentou passar uma harmonia, né? Então a gente pode ver, por exemplo, uma música clássica, né, que talvez unanimemente a gente iria dizer que é uma música que traz para a gente harmonia, que traz para a gente elevação. Uma música clássica pode trazer para a gente ansiedade, não é? Dependendo do ritmo, da velocidade dela e da nossa capacidade de captar o que está sendo passado. Assim como a música popular, por exemplo, ela pode passar para a gente coisas muito bacanas, como tem compositores que em determinados momentos eles recebem uma harmonia que a gente, né, fica pensando como que ele conseguiu captar aquilo, né? E a gente percebe que quando o compositor ele consegue passar através dessa harmonia aquilo que as pessoas estão sentindo, vibrando, ele então se torna um cantor muito reivindicado, né, muito admirado. Então a gente vê que os grandes cantores, os grandes grupos musicais, como os Beatles, né, como o Roberto Carlos, eles traduziram o sentimento de uma geração, né, de um grupo muito grande de pessoas, né? Então foi uma tradução de um sentimento. Então eles falavam a língua do que o povo queria ouvir, né? Eram os sonhos dos jovens, né? Eram as coisas que eles acreditavam, né? As questões românticas em que eles estavam envolvidos. Então a música romântica ela tem um poder de penetração muito grande na massa social, porque a gente está muito ligado na questão emocional, né? Então, se a gente observar, 90%, talvez até mais de 90% das músicas que tocam no rádio, hoje tocam na internet, né? Elas são sobre o amor não realizado, né? E muitas vezes a música romântica que deveria falar sobre o amor, ela fala sobre mágoa, ela fala sobre solidão, ela fala sobre tristeza, né? Mas de repente, no meio de tudo isso, um cantor ou um compositor, ele consegue captar uma melodia e uma mensagem em que ele consegue traduzir esse amor, né? Então ele busca no universo, ele busca na natureza comparações, elementos, para tentar expressar aquilo que ele está sentindo e não conhece. Por exemplo, uma música muito conhecida de vocês, né? Vocês vão lembrar. Olho para o céu, quantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a certeza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você. Não é lindo isso? Quer dizer, uma música popular de um cantor popular, né, autoria de Flávio Venturini e Caetano Veloso. Então, de repente, o compositor consegue captar uma melodia que fica eternizada, porque, novamente, é a música como um médium da harmonia, né? Outras vezes, e muitas vezes, né, no aspecto religioso, espiritual, né, o compositor tenta buscar essa conexão com Deus, né? Como é para cada um de nós, né? Então cada um tenta expressar isso individualmente, essa conexão com Deus, essa percepção de que a gente não está sozinho, né? De que não importa a quantidade de pessoas que existam no mundo, a gente não está só.
e que tem alguém maior cuidando da gente, que a gente pode seguir tranquilo, né? Como, por exemplo, nessa música. São bilhões de estrelas na noite, são bilhões de vozes a clamar. Mesmo assim, ouves quando falo, nem preciso dizer tanto assim. Tu és a voz que fala no silêncio do meu ser, semeando em mim tua sabedoria, de que cada um de nós aqui na terra é um sonho teu, e que sendo tua imagem trago em mim a perfeição, que essa vida é pra viver, crescer, voltar aos braços teus, e o que resta a fazer, desatar os nós, levantar a âncora e no mar da vida navegar. Sei que só não estou no caminho, eu sigo a luz. Então, vai expressando através das imagens da natureza, né, o sentimento, né, de união pelo Criador. Então, as músicas têm esse poder de trazer para a gente essa harmonia, né, esse contato. Por exemplo, né, contato da alegria. Se eu começar a tocar aqui, todo mundo vai sentir uma certa alegria. E a vida, né? E a vida é o que é, diga lá, meu irmão. Né? Aquela música do Eu Fico com a Pureza das Respostas das Crianças. Não tem quem não fica alegre com uma música dessa, né? Então a música vai transmitindo pra gente todas essas coisas, mas a gente percebe que... Vamos voltar pra cá, né? A gente percebe que não é só na música que existe a harmonia. A harmonia está em tudo, não é mesmo? A harmonia está no universo, em todas as coisas que funcionam no universo, a harmonia está presente. Quando o universo foi criado, né, os elementos ainda estavam dispersos no espaço, né, as moléculas de hidrogênio vagando pelo espaço, junto com algumas outras raras moléculas, e de repente uma supernova explode em algum lugar mais próximo e gera um movimento, deslocando aquelas moléculas de hidrogênio e fazendo com que elas caminhem em alguma direção. E no caminhar elas criam calor, e o calor começa a atrair outras moléculas que estavam por perto. E assim, através dos milhões de anos, ela vai criando uma massa. E essa massa vai aumentando e formando uma nebulosa. E dali, onde havia antes somente elementos esparsos e o silêncio, começam a se formar os planetas, né, os sistemas solares, né, e de repente a vida começa a vir a partir daquilo ali, numa harmonia tão perfeita. E de repente o sistema solar está criado e os planetas que estão em órbita dentro desse sistema solar, eles giram numa harmonia tão perfeita que eles nunca colidem uns com os outros, eles nunca alteram a órbita uns dos outros, né? Platão fala que Deus geometriza, né, de tão perfeita que é a geometria do universo, de tão harmoniosa que é. E Galileu diz que Deus usou a matemática para escrever o universo. Então dá para a gente assim, uma ideia bem legal de como que o universo é simetricamente perfeito e harmonioso, né? E recentemente, há muitos anos atrás, foi descoberto que a distância entre os planetas aqui do nosso sistema solar, a proporção da distância entre eles é a proporção do tamanho deles. Olha que interessante. Eles mediram, já com equipamentos mais poderosos agora, eles conseguiram medir a distância entre os planetas e perceberam que a proporção é exata, de acordo com a massa de cada um, do tamanho de cada um, a proporção é exata de um com o outro. Com uma exceção. Entre Marte e Júpiter, existe um vago, né, uma quebra desse padrão, que vai de Mercúrio a Netuno. Mas entre Marte e Júpiter existe um espaço. E eles ficam ainda cogitando, será que é porque
existe algum planeta que não foi descoberto ainda? Muito difícil, né? Ou será que é por causa das luas de Saturno ou de Marte que ainda não foram descobertas? E aí, quando eu li sobre isso, eu fiquei pensando, será que não é que existem outros planetas em outras dimensões que estão ali ocupando aquela área, né? Mas isso é um pensamento meu, lógico, né? Não é da ciência. Para a ciência ainda existe uma incógnita. Por que existe aquele espaço vazio ali, né? Quem é que vai ocupar esse espaço? Mas então, a harmonia, ela se dá de uma forma muito grande. A gente vê a raça humana, né? A vida, quando começou a se manifestar, primeiramente o homem veio, né? Como a gente conhece a história das cavernas, início de evolução, né? Se matavam uns aos outros. E aí, à medida que eles foram, que o passar dos anos, eles foram percebendo a necessidade de proteger uns aos outros. Então eles foram se unindo em comunidades, em vilas, em aldeias, né? Formando as cidades. E aí a gente percebe que à medida que as pessoas vão se aglomerando, os problemas começam a acontecer, porque é difícil, né? O ser humano é igual porco-espinho, né? Quando chega perto, começam os problemas. Então, à medida que as sociedades foram formando, foi tendo a necessidade de se criar regras. Para quê, gente? Para manter a harmonia nas sociedades. Olha que interessante. Então, as leis foram sendo criadas, as regras foram sendo criadas, né? E à medida que a população do globo foi crescendo, maiores regras. E aí, interessante, a gente reclama do sistema, né? Porque o sistema é o culpado de todo o caos que existe no mundo. No entanto, é justamente o oposto. O sistema é o principal responsável pela harmonia do mundo. Se tirasse o sistema do mundo, a gente voltava às épocas selvagens, né? Quem assiste aí por acaso, né? The Walking Dead, quem é que assiste? Ou já assistiu? Vocês podem ver o que o mundo viraria se tirassem os sistemas, né? Os zumbis seriam os que menos incomodariam. O ser humano é que realmente seria o problema. Porque realmente a gente precisa do sistema, a gente precisa das leis para harmonizar as nossas vidas, né? Imagina se a gente entrasse aqui no centro e fizesse o que quisesse, né? A gente tem umas regras a seguir, tem umas coisas, uns padrões a seguir para que a gente possa viver em harmonia. Para que a gente possa aprender a respeitar o espaço do outro também, como a gente gostaria de ser respeitado. Então, à medida que a gente foi desenvolvendo, essas regras foram criadas para que a gente pudesse ter harmonia. E a gente vê hoje, por exemplo, a gente está numa cidade, né? Aqui nos Estados Unidos a gente vê isso muito claramente. A gente pega o GPS e quando a gente olha, a gente vê aquela malha rodoviária, não é? A gente está nessa pista, mas tem 10 passando para o lado de lá, tem 5 indo para lá, 5 indo para cá. Aí a gente imagina que harmonia que existe no trânsito, não é? E os carros não se chocam, eles chocam quando alguém dá uma dormida, uma cochilada, mas, né, isso é como se diz, a própria palavra diz, é um acidente de percurso, não é o padrão. O padrão é a harmonia. E olha que existem pessoas por trás disso, e a gente critica tanto essas pessoas, né? A gente critica os políticos, mas enquanto a gente está aqui se divertindo, vivendo a nossa vida, eles estão sentados lá planejando como que vai ser essa estrada. Não pode ir por ali, tem que ir por aqui. Vamos mudar o roteiro dessa aqui, né? Eles estão fazendo as leis, eles estão estudando fórmulas para tornar a sociedade cada vez mais harmônica, para que os problemas sejam menores, para que as dificuldades diminuam. Existem os corruptos? Não precisa nem dizer, né? O ser humano é essencialmente corrupto. Nós somos essencialmente corruptos. Mas estão lá trabalhando para nós, todas essas pessoas, criando essa malha maravilhosa rodoviária em que a gente navega por ela todo dia sem se dar conta da harmonia. Da harmonia. A gente se dá conta assim no momento. Essa semana eu saí de casa, estava escuro ainda, né? Era 7 horas, estava ainda de noite, né? Eu estou falando agora que eu trabalho no night shift now, quando eu chego no meu trabalho não está de noite. Então, normalmente eu viro para a esquerda, passo por trás, porque eu evito todos os sinais que vêm por essa rua aqui, né? É um monte de sinal. Então eu vou para o lado de lá e passo pela rua de trás. Quando eu cheguei lá embaixo, tinha alguns carros parados. E eu parei e fiquei observando. O primeiro deu a volta assim, fez assim e voltou. O segundo fez assim, deu a volta e voltou. Eu falei, cara, eu não estou vendo nada lá. Eu vou lá para ver o que é, né? Pelo menos. Porque isso pode acontecer. Vocês já viram as ovelhas, como é que elas funcionam? Os carneiros é assim, né? Um faz uma coisa e todo mundo copia. Eu falei, e se aquele cara resolveu voltar e todo mundo está indo atrás dele sem motivo?
Aí eu peguei e fui indo devagarinho, quando cheguei lá na frente tinha um carro de polícia atravessado no meio da rua. Eu falei, que danado, né? Em vez dele parar o carro lá no início da rua, para a gente não ter que entrar e andar aquilo tudo ali para chegar lá e descobrir que não pode voltar e perder um tempão né, do dia da gente, ele parou lá na frente. Ele não se preocupou com a harmonia do trânsito. Olha que interessante. Então, o que aconteceu? As pessoas estavam fazendo uma fila imensa e todos eles tinham que chegar até lá embaixo e voltar, porque não tinha esquinas ali, né? Então, nós tínhamos que fazer isso. Eu tive, assim, a inspiração, estava um pouco chovendo, mas eu podia abrir o vidro da janela, e aí eu ia fazendo para o pessoal assim, ó. E foi interessante porque eles iam abrindo o vidro e falando assim, thank you, thank you. Estava todo mundo no mesmo problema. E nesse dia eu levei meia hora para chegar no meu serviço. Normalmente eu levo 10 minutos. Então, nesses momentos é que a gente percebe a harmonia que existe no trânsito. Os sinais que abrem, que fecham. A rua que precisa ficar mais tempo com o sinal aberto, a que precisa ficar menos tempo com o sinal aberto, né? É aí que a gente começa a observar a harmonia que existe na vida. Todos os aspectos. Tudo é feito para que a gente tenha harmonia, para que a gente tenha menos problemas, né? E existe muita gente trabalhando para que isso aconteça. Outro exemplo, por exemplo, que a gente pode dar é da nossa saúde. O nosso corpo é um universo em harmonia, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 68, é feita a seguinte questão. Qual o motivo, não, o que leva à morte orgânica? Né? Mais ou menos assim. E a resposta dos Espíritos é a exaustão dos órgãos. Né? Então é engraçado que ele não falou as doenças, né, os problemas. Não, existe só um motivo para a morte física. A desarmonia dos órgãos internos. Uma vez que os órgãos perdem a harmonia que eles normalmente têm, que eles trabalham em conjunto, o corpo não é capaz mais de reter o fluido espiritual e o espírito é obrigado a abandonar aquele corpo. Né? Os laços se rompem e o espírito tem que sair. Então não existe outro motivo da morte, só existe esse motivo. Que seja por acidente, que seja pela morte natural da doença, né? Como eu acredito que seja o que foi referido no Livro dos Espíritos, a morte natural, né? Mas mesmo que seja através do suicídio, que seja através de um acidente, né? O que acontece é a desorganização dos órgãos, da harmonia que existe entre os órgãos físicos. E uma vez desarmonizados, eles param de funcionar, porque um já não dá suporte para o outro, a gente é obrigado a deixar o nosso veículo físico, né? Porque ele já não nos retém mais. Então a gente vai percebendo que a harmonia está em tudo, em todas as coisas. Né? E a gente pergunta, será que é possível viver nesse mundo? Né? Nesse mundo tão complicado nosso, que nós fazemos complicados? Será que é possível viver em harmonia? Né? Aí a gente fica perguntando, será que quando a gente acorda de manhã, a gente pensa sobre isso? Será que quando a gente se levanta, né? E pega o nosso carro e sai andando, por exemplo, nas ruas de Canérica, né? Que coisas bonitas, né? Que coisa boa a gente vê. A gente sente a harmonia nas casas, nas ruas, nos gramados, na frente da casa. A gente sente a harmonia. Não foi uma coisa feita de qualquer forma. Foi uma coisa feita dentro de um padrão de harmonia. E nisso aí entram os códigos municipais, né? Existem códigos que regulam as áreas da cidade. Nessa área você pode construir 2 andares, nessa área não pode. Né? Então existem os códigos municipais que regulam toda essa harmonia para que a gente possa andar pelas ruas e se sentir feliz aqui, né, nos Estados Unidos. Aí a gente lembra do Brasil, né? No Brasil a situação é um pouquinho diferente. De repente nos países da América do Sul e até na África, não sei se Portugal seria a mesma coisa, mas a gente no Brasil teve a questão de muitos bairros, eles nasceram antes dos códigos. Então eles foram criados sem muita harmonia, né? A pessoa faz um puxadinho aqui, estica a casa um pouquinho para lá, constrói uma casa de 3 andares do lado de uma que é baixinha, constrói um prédio na frente da outra que está ali, a pessoa não vê o sol mais, né? Então fica aquela bagunça, né? Por exemplo, a favela seria a gente poderia dizer uma definição assim, sem ser pejorativo, né? Mas uma definição arquitetônica, ela seria uma cacofonia arquitetônica, né? Porque ela não obedece nenhuma regra.
Mas aí, eu vou falar para vocês uma coisa, vocês vão concordar comigo. A gente olha para aquilo e fala assim, nossa, que bagunça, que falta de harmonia, aqueles fios, aquelas casas sem reboco, aquelas coisas. Aí chega um pintor, coloca a sua cadeirinha ali, coloca a sua tela e começa a pintar. E pinta lá o quadro. O quadro, ninguém no quadro não, só aquela casinha, aquele muro caindo, o gato em cima do muro, né? Uma garrafa de Coca-Cola no chão, caída lá, uma florzinha murcha na varanda, e aquela coisa bonitinha. E aí a gente olha aquela foto, acha tão bonita, a gente sente aquela coisa tão gostosa, não é? Por quê? Porque a gente está vendo a mesma coisa através dos sentimentos do pintor. Já não é mais os nossos olhos que estão vendo. A gente está vendo através dos olhos de outra pessoa. Isso prova para a gente que é possível ver a harmonia em tudo. É possível enxergar a harmonia em qualquer coisa, em qualquer lugar. Né? E aí a gente pergunta, e nos nossos relacionamentos? Né? Onde fica situada a harmonia? Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, que Jesus colocou a harmonia como sendo o maior mandamento e aquilo que nós deveríamos mais focar a nossa atenção. A harmonia. Amai a próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Olha só, uma tríade harmônica que uma vez que nós conseguirmos realizar essa tríade harmônica, nós encontraremos a felicidade. Tem a receita da felicidade. Né? O próximo, a gente mesmo. Então, a harmonia consigo mesmo, com o próximo e com a divindade. Mas é interessante que nisso a gente percebe que a felicidade, então, não é o maior objetivo do ser humano, ou não deveria ser. Porque é impossível a gente ser feliz o tempo todo. Pelo menos no ponto em que a gente está evolutivo agora. Não é? Existem tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia que não dá para ser feliz naquele momento. Né? A gente tem, por exemplo, um filho que está envolvido com drogas. Como que você vai olhar para aquela situação e se sentir feliz? Como que você vai se sentir feliz sabendo que, por exemplo, um parente seu, um amigo seu, sofreu um acidente de carro e está em um estado muito grave no hospital? Seu irmão, sua mãe. Né? Uma pessoa muito querida que morre, como que você vai conseguir se sentir feliz naquele momento? Né? Como que você vai se sentir feliz diante do sofrimento, por exemplo, das pessoas, das catástrofes que aconteceram recentemente? Ou de uma criança que é pele e osso lá na África, você vendo aquela foto, não dá para ser feliz nesse momento. Então a gente percebe que existem muitos motivos para a gente que não dá para ser feliz naquele momento, mas dá para a gente tentar se harmonizar com aquilo que a gente está vendo, sentindo, presenciando, vivenciando. Aí é uma outra situação, a gente pode se harmonizar com aquilo, né? Por exemplo, tem uma história de um rapaz, é uma história real até, é um casal, e o rapaz descobriu que ele estava com um aneurisma aqui atrás, no cérebro. E o aneurisma dele parecia um pedacinho de uma caneta, era uma coisa grande, que os médicos falaram para ele que não ia dar para operar. A operação era de um risco tão grande que eles preferiam não operar. Mas a esposa dele estava assim, inconformada com a situação. Ela queria que fosse feita alguma coisa. Né? Ela queria que fosse feita alguma coisa de qualquer maneira. E ele tranquilo, ele colocou até um apelido no aneurisma dele, se referia a ele com um apelido que eu não me lembro agora. Porque ele se harmonizou com a situação e ela não conseguia se harmonizar. Tinha que ser feito alguma coisa com relação àquilo. Então, às vezes, durante o dia, a gente tem tantas decisões para tomar, né? A gente tem tantas coisas para resolver. É difícil ser feliz, né? É difícil estar em harmonia. A gente vê, por exemplo, que tem situações que não adiantam reclamar. A gente costuma reclamar, é uma coisa muito presente na nossa vida, a reclamação. Mas aí a gente vai percebendo que tem coisas que não adianta reclamar. Tem coisas, por exemplo, vocês vão concordar comigo, somente quem é pai e mãe, que são leis universais, estabelecidas e imutáveis. Se você tem um bebê dormindo, né, você pôs o bebê para dormir, o bebê está lá dormindo direitinho, então você fala, agora eu posso sentar e comer.
Na hora que você senta, o bebê acorda. Isso é uma lei universal imutável. Não adianta reclamar. Tá? Ou se você quer assistir um filme. Se você sentar para assistir um filme enquanto o bebê está dormindo. Eu tenho uma teoria minha. Eu acho que existe um grupo de espíritos que trabalha, né, na sustentação do espírito. E entre um deles, você sabe que os espíritos é dado oportunidade, né, para trabalhar aqui na Terra todas as categorias de espíritos. Tem um espírito brincalhão, então ele vai junto. Ele fica de olho na gente. Na hora que você relaxa, ele vai lá e cutuca o menino. Acorda, seu pai está assistindo um filme. Né, ou sua mãe está comendo, acorda. É uma lei, não adianta reclamar. Né? Outra coisa, se a criança, se o bebê estiver chorando dentro do carro, desesperado, o sinal não abre. Não adianta reclamar, o sinal não abre. E se você sair com pressa de casa, isso não precisa nem de ser pai nem mãe para saber, vai entrar um carro na sua frente e vai andar a 15 milhas por hora, fazendo um grande favor para você de não receber um ticket naquele dia. Né? Então são leis do universo, isso acontece, são imutáveis. Então não adianta reclamar, não adianta a gente ficar reclamando das coisas. Né? Não adianta a gente viver pensando no que poderia ser. O importante é que a gente consiga se harmonizar com as situações. Né? Acho que é por isso que Jesus vai colocando para a gente todas aquelas coisas que ele colocou como ame o seu próximo, ame mesmo que ao seu inimigo. Né? Se alguém te pedir uma capa, dê também a ele a túnica. Né? Se alguém te bater na face esquerda, ofereça a face direita ou vice-versa. Ou seja, harmonize-se com a situação, harmonize-se com a pessoa. Não reaja. Porque o nosso grande problema é esse, não é o que a gente faz. O nosso grande problema é as formas como a gente reage com as coisas que nos acontecem. Né? Então as coisas acontecem, a gente quer reagir, a gente recebe uma ofensa, a gente quer revidar. Né? Sem perceber que a pessoa que ofende, ela por si só ela já está entrando numa desarmonia. Né? Ela não precisa receber uma ofensa de volta. Ela por si só ela já causou o próprio prejuízo a si mesma. Né? Uma pessoa que mata a outra, ela morre junto. Né? Por quê? Primeiro que ela vai ter os problemas emocionais, mentais, espirituais, que um assassinato pode causar na vida de uma pessoa. Segundo que ela vai destruir a própria família, porque ele vai para a cadeia, né? A pessoa vai para a cadeia, vai viver muito tempo afastado da sociedade, da sua família. Então não precisa nem de revidar, a pessoa já se matou, matando o outro. Né? Uma pessoa como esse que atropelou 8 pessoas ontem em Nova York, o que ele causou àquelas pessoas, ele causou muito pior a ele mesmo. Porque para aquelas pessoas tem um limite. Para ele vai repercutir por muito mais tempo. Né? Então o revide ele é desnecessário nesse aspecto. Tem até uma comparação muito interessante que o Leonardo vai concordar comigo, assim, em gênero, número e grau. Cadê o Leonardo? Está lá dentro? Ah, está aqui, ó. A gente aqui fica meio assim, né? Que nem... quando você está pregando um prego na parede, né, Leonardo? Você põe o prego assim com a mão esquerda, segura, aí você pega aqui, aí de repente alguém te chama, você distrai, no dedo, né? O que você faz na mesma hora? Você larga o martelo e acode o dedo. A mão esquerda não parou para se vingar da mão direita, não. Né? A gente, ao contrário, ela vai lá socorrer. Né? Então diz que, em vez da gente, quando a gente recebe uma ofensa, a gente é machucado, em vez da gente pensar em revidar, vamos cuidar das nossas dores em vez disso. Né? Vou cuidar da minha dor em vez disso, porque é isso que me interessa, que eu consiga me recuperar e que eu consiga me sentir bem. O que vai acontecer com a pessoa, né? Isso a gente não precisa nem se preocupar. Né? Porque o mal e o bem ele vem em pacote. Né? Vocês sabem disso, né? São pacotes que Deus oferece a gente. Você quer o bem está incluído. Né? Aí vem as coisas boas que o bem está incluído. Mas se você quer fazer o mal também tem um pacote dele. Se você faz o mal, aí você tem, junto com o mal, a lei de causa e efeito. Né? Você tem mal-estar, né? Você tem arrependimento, você tem um pacote completo, não é só o mal em si. Então a escolha é nossa, né? Do que a gente vai fazer. Então por isso Jesus colocava, né? Ame mesmo aos inimigos, né? Faça pelo outro aquilo que você queira que faça para você. Né? Porque dessa forma a gente vai trabalhando, né,
harmonia que a gente precisa ter com o semelhante no mundo em que a gente vive, na sociedade em que a gente vive, né? E dessa forma a gente vai criando, a gente vai semeando o nosso caminho, né? A gente vai criando a estrada em que a gente vai seguir no futuro. É a gente que vai fazer essa semeadura, né? Se vai ser uma estrada de flores ou se vai ser de uma outra coisa qualquer, né? No budismo a gente se usa a palavra karma, com K, né? E eles definem da seguinte maneira: karma é aquilo que você faz em um determinado momento e que repercute por muito tempo, né? Ou aquilo que você faz por muito tempo, que se torna um padrão e que se repercute na sua vida como um padrão, né? Em Espiritismo a gente conhece a mesma palavra no sentido de lei de ação e reação, causa e efeito, né? Aquilo que a gente, né, vocês estão bem cientes disso, aquilo que a gente planta no nosso caminho, aquilo que a gente espalha, a semeadura que a gente espalha, é aquilo que a gente vai encontrar lá na frente na nossa caminhada, né? Então, toda essa nossa conversa de hoje na busca da harmonia é para a gente pensar sobre isso, né? Sobre a nossa maneira de lidar com a vida, lidar com as pessoas de uma maneira mais harmoniosa. E eu fiquei assim, agora ainda sobrou até uns minutinhos para eu fazer aqui uma confissão pública, né? Eu fiquei muito satisfeito de ter recebido a inspiração de fazer esse tema, né? E o convite, logicamente. Porque em casa a gente agora está com um nenenzinho, né? E quando o neném está junto com uma criança na idade ainda de toddler, né? É bem complicadinho, porque vem toda aquela questão do ciúme, né? Que a criança sente do bebê que chegou. Então tem sido um desafio para a gente muito grande. Muito, muito, muito grande por causa da gente mesmo, né? Não porque os nossos filhos sejam diferentes de nenhum filho de ninguém, mas do nosso despreparo. E a gente estava pecando muito nessa questão da harmonia. Quando o problema crescia em escala, a nossa impaciência crescia junto, né? E a gente criava, às vezes, né, uma situação bem difícil em casa para se resolver. Então, à medida que eu fui fazendo esse estudo e vendo essa questão da harmonia, vendo que como interagir com a situação, né? Que o interessante é isso, a gente perceber como interagir com a situação, em vez de mergulhar na mesma vibração, na mesma emoção daquilo que está sendo passado, né? Às vezes a pessoa vem gritando com a gente começa a gritar com a pessoa também e entra na mesma vibração. Mas, na verdade, a gente não precisa nem de ser irônico, nem de querer dar uma de, né, o calmo, o bonzinho, o elevado, e nem entrar na vibração da pessoa, mas tentar se harmonizar com a pessoa da forma como uma coisa vem, né? E cada caso é um caso. Então a gente começou a fazer esse trabalho de não deixar entrar na vibração do que estava acontecendo. E o resultado foi fantástico. O resultado foi fantástico, eu falo para vocês. É difícil assim de expressar isso, de contar em detalhes, porque, né, nem lembro, mas o resultado foi fantástico. De como que a gente consegue mudar uma situação drasticamente de acordo com a nossa atitude. A gente manter a calma e tentar buscar uma harmonia dentro daquela situação. Não deixando a pessoa mais nervosa ainda, né? Falando assim, calma, fulano, você está nervoso. Não é, vocês sabem que não é por aí que eu estou indo, né? Mas uma situação diferente, né? Uma situação diferente onde a gente possa trabalhar na harmonização do problema ao invés de tentar ser o vencedor do problema. Que normalmente é o que a gente tenta fazer, né? A gente tenta ganhar. A gente está em discussão marido e mulher, né? A gente quer ganhar, porque a gente tem razão, então a gente quer mostrar para o outro que existe um outro lado que você não está vendo, né? Existe um outro lado, você tem que ver esse lado também. Aí o outro fica do lado dele, a gente fica de cá e a desarmonia fica estabelecida, né? E assim a gente vai vivendo. Então foi uma experiência muito grande que para mim foi melhor ainda poder ter compartilhado com vocês aqui e falar sobre essa questão tão importante na vida da gente, a busca da harmonia. Tá bom? Então fiquem em harmonia. E muito obrigado pela paciência de vocês.
nós vamos dar prosseguimento aos trabalhos da casa. Vamos passar para o passe. O passe não é obrigatório. A pessoa que não quiser receber o passe, basta fazer o sinal com a cabeça e o passista irá passar para o seguinte. Mas rogando a todos para que possamos nós manter essa harmonia aqui, com os nossos pensamentos elevados ao Pai maior, a Jesus, para que possamos ter o equilíbrio de agradecer o dom da vida. Senhor, Jesus que ensinou a todos nós, através de Pedro, para que possa Ele apacentar